Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Diante do Moisés de Michelangelo, a impressão é estranha. Parece que a qualquer momento a pedra vai se mover. Eu confesso que quando eu li há pouco essa frase, me pareceu que traduzia exatamente o que eu tinha experimentado desde a primeira vez que eu vi essa estátua, uma estátua enorme, de mármore branco, que está em Roma. É o Moisés, que ele aparece sentado e está com as tábuas da lei, junto do braço, tem a barba longa, um olhar impressionante, forte, quase assustador, digamos assim. E tem exatamente essa sensação que eu encontrei nessa frase que definiu o que eu tinha experimentado. Ele está sentado, mas parece que ele vai se levantar a qualquer momento. E é uma estátua viva, uma estátua que tem muita tensão. Os músculos estão muito definidos, a cabeça está girando, inclusive a roupa parece que se move. Tudo dá uma ideia de movimento, de força interior. Como se ele tivesse acabado de ouvir alguma coisa muito importante, ele está prestes a agir. Existe uma história famosa, provavelmente uma lenda, que contava que o Michelangelo, quando terminou a obra, ele ficou tão impressionado com a perfeição daquela estátua que ele bateu com o martelo e disse assim: parla, fala. Como se só faltasse isso. Se a estátua só precisasse ganhar vida. E isso provavelmente é uma lenda. Mas existe uma coisa pouco conhecida e que eu queria que nos servisse hoje para a nossa meditação. Que é o fato que essa escultura, que, insisto, é muito grande, é bem maior que o tamanho natural. Talvez algum de vocês já esteve em Roma, sabe do que eu estou falando. Essa escultura não foi feita de uma vez só. Ou melhor, o Michelangelo fez essa estátua e depois de 25 anos que ele tinha esculpido, ele voltou a ela, mas não para retocar, para transformar. Como se ele dissesse assim: olha, está bem, mas ainda pode ficar melhor. E ele quis exatamente que a estátua tivesse vida. Uma estátua que era estática, no sentido que era o Moisés parado, olhando, e de repente ele conseguiu mexer na estátua. 25 anos depois. 25 anos é mais ou menos a idade de vocês, que muitas de vocês têm agora. Se você tem um pouquinho mais, não se preocupe. São José Maria até costumava dizer para vocês que vocês nunca passam dos 25. Você fala 21, 22, 23, 24, 25, 24, 23, fica sempre assim. Então, mas vamos trabalhar com esse número, com esse número 25. Por quê? Porque é um momento que se experimenta uma fase muito peculiar da vida. Em geral, vocês já se formaram, já encontraram aquilo que vão trabalhar, já começaram a trabalhar. Vocês são jovens profissionais. Sim. Fizeram escolhas importantes, e parece que isso já está muito consolidado, como uma estátua, que uma vez feita, está feita. Ou seja, já existe uma versão de cada uma de vocês. Um jeito de trabalhar, um jeito de rezar, um jeito de organizar a vida. Mas aí que mora o perigo.
achar que tudo está feito e que há muito pouco o que mudar, que o essencial já está definido. Infelizmente não existe nenhuma foto, não dá para existir uma foto lá de quando o Michelangelo fez o Moisés. Seria interessante se existisse uma foto, como era o Moisés e como foi o remake aí do Moisés. Eu não tenho dúvida que se era uma coisa que tinha sido esculpida pelo Michelangelo, seria espetacular e admirável. Mas se conta que ainda não tinha movimento. Era uma coisa parada. E ele quis mudar. Isso tem muito a ver com o tema da vocação. A vocação, seja qual for o caminho que cada um de vocês seguirá, não é apenas uma escolha. É um momento bonito, por isso que os 25 anos, não precisa ser nesse momento, pode ser antes, pode ser depois, mas é um momento de olhar a vida e perceber que, quem sabe, a melhor versão ainda não está pronta. Se pode pensar numa melhor versão de cada um de nós. E a vocação, ela é essa melhor versão que Deus tem pensada para cada um de nós. Eu copiei um parágrafo de São José Maria, isso lá do começo da obra, ele escreveu, falando que é a vocação. E dizia assim: se vocês me perguntassem como se nota a chamada divina, como a pessoa percebe, eu direi que é uma nova visão da vida. É como se uma luz se acendesse dentro de nós. É um impulso misterioso que leva o homem a dedicar as suas mais nobres energias a uma atividade que com a prática chega a tornar-se missão de vida. É um novo olhar da vida para as coisas. Essa força vital, que tem alguma semelhança com uma avalanche avassaladora, é o que outros chamam de vocação. Interessante, São José Maria está escrevendo isso no começo da obra, no começo dos anos 30, quando muitas vezes se reservava o termo vocação por uma vocação religiosa, uma vocação por mosteiro, e está dizendo que é um novo olhar da vida, um novo olhar para a vida, é uma luz que se acende, é uma graça, é uma visão nova da vida, um impulso que muda tudo. Mas, eu dizia, o perigo está em que a gente pense que a gente já sabe mais ou menos o que quer, eu já sei o que eu quero da vida, eu já estou no caminho, não sei, do que eu me especializei, do que eu estudei, eu já discerni o que é o meu caminho. Por exemplo, muitas vezes uma pessoa pode dizer: eu já discerni se o meu caminho é o matrimônio ou o celibato. Claro, e não há dúvida, se uma pessoa já casou, não sei se tem alguma de vocês casadas, parece que é JPS, o S é de solteiras, né? Então vocês são solteiras, e são solteiras, hein? São solteiras, mesmo que você... Ah, mas eu já namoro. Quem está namorando é solteira até o dia que casar, que é muito simples. Até o dia que casa é solteira, e depois que casa só pode sair dessa viúva ou defunta. É assim de claro. Então, vocês são jovens profissionais solteiras, na verdade. Então, uma pessoa, claro, talvez já tenha mais uma orientação, mas é interessante a gente pensar que a nossa melhor versão, ela ainda pode ser mudada e bastante mudada. Que a gente pode não só fazer um retoque, que Deus ainda pode nos surpreender. E sem deixar de nós sermos nós mesmos, ou seja, o Moisés não deixou de ser Moisés. Não é que o Moisés é uma estátua grande, então o Michelangelo só podia mudar a estátua tirando o mármore. Então uma estátua grande ficou uma estátua pequenininha, não sei, de um menino. Não, Moisés. Sem nós deixarmos de ser quem nós somos, nós podemos ainda ser a nossa melhor versão. Mais livres, mais luminosos, mais capazes de amar. Isso é muito importante. E é importante pensar nisso porque, nessa fase da sua vida, é comum que se sinta alguns medos. Eu gosto de pensar que só doido não tem medo. Então todo mundo que não é doido, nenhuma de vocês é doida, então você tem medo. Você tem medo de atingir o que você sonhou. Poxa, se aquilo que eu sonhei eu não atingi. O medo de não se encontrar à altura dos desafios.
Tem tantos desafios na minha vida aí para frente. Claro, quando a gente ainda está no tempo de formação mais imediata, não sei, na faculdade, a gente não tem muita dúvida. Quer dizer, se a gente está no primeiro semestre, o que eu vou fazer no próximo? O segundo, e o terceiro, e o quarto. Agora, tem um dia que a gente se forma, e agora? Agora. Então, o medo dos desafios, o medo de perder o timing, o medo de que alguma coisa aconteça, ou o medo de que alguma coisa não aconteça, que, não sei, talvez se não acontecer agora, não acontece nunca. Encontrar uma pessoa, por exemplo, se o caminho é o matrimônio. Veja, todos esses medos, eu dizia, são próprios de uma pessoa que não é doida. Mas tem um outro risco. Eu acho que a gente deveria ter mais medo, sobretudo na sua idade. É o medo de perder o encanto. Como se a vida já tivesse decidida, equacionada, e agora bastasse simplesmente seguir em frente, de uma maneira rotineira. Então a gente pode pedir, Senhor, que isso não aconteça na minha vida. E você fala na tua idade, eu falo na minha idade também. Senhor, apesar dos meus anos, muitos, que não aconteça na minha vida. Eu quero estar aberto a uma mudança profunda. Eu não quero ter uma vida centrada em mim mesmo, nos meus planos. E é possível mudar. O apóstolo João era um JPS, um jovem profissional solteiro. Então, eu acho que ele tinha menos de 25 anos. Porque às vezes se fala até do apóstolo adolescente, ainda que o termo adolescente muda ao longo da história, mas se a gente define, não tanto pelo cronológico, mas pelo momento da vida, em que as decisões principais já estão tomadas, ele já tinha a vida bem equacionada. Ele trabalhava com o pai e com o irmão. O irmão dele é o outro apóstolo, Tiago. Ele tinha uma pequena empresa, o pai tinha barcos, tinha empregados. O Evangelho não diz, eu não sei se ele já tinha uma namorada lá na Galileia, mas se não tivesse, havia um monte de moças interessadas nele, não tenho dúvida. Mas ele começou a sentir uma inquietação quando o outro João, o João Batista, começou a pregar. E ele veio da Galileia para a Judéia para conhecer, para ouvir o João Batista, e começou a seguir o João Batista. E um dia, o João Batista, viu que Jesus ia passando e disse, eis o Cordeiro de Deus. E aquilo acendeu uma coisa diferente. E ele literalmente começou a seguir Jesus, mas seguir fisicamente. Acho que algumas de vocês lembram dessa passagem que ele conta logo no começo do Evangelho dele, no primeiro capítulo. Então ele e um outro que também vai ser apóstolo, que é o André, irmão de São Pedro, irmão de Simão, começaram a seguir. Então Jesus estava indo, eles iam seguindo. Deus parava, eles paravam. Deus virava, eles viravam. E Jesus percebe, claro que percebe, e diz assim, que procurais? E é interessante porque se vê que eles estavam inquietos lá por dentro. Rabi, quer dizer mestre, onde moras? Repara, o diálogo parece que vai dando uns saltos assim. Eles dizem, nós queremos, e onde o senhor está? Onde moras? E Jesus Cristo não dá o endereço, rua tal, número tal. Fala, vinde e vede. Foram onde ele morava. Também Jesus não era de lá, estava passando um tempo, uma temporada lá na Judéia. Foram onde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Era cerca da hora 10ª. Olha que interessante. São João escreve o evangelho dele quando já tem 90 e tantos anos, mas ele ainda lembra, inclusive, da hora que tudo isso aconteceu. E não é uma hora qualquer. A hora 10ª era a 10ª hora depois do início do dia. O dia começa às 6, vai? 16, 4 da tarde. Uma hora que, sobretudo, quando não se trabalhava com luz artificial, não se começava nada. Às 4 da tarde, o dia já vai declinando. Pouco depois, já vem a noite, o dia já está terminando. Parecia que a vida já estava equacionada. E, nesse momento, tem um encontro que muda tudo. E talvez seja isso que Deus queira nos convencer hoje, de que
nunca devemos achar que já passou o tempo, que já ficou tarde, que a minha vida vai ser isso e só isso. Então, o Moisés, do Michelangelo, ele foi refeito depois de 25 anos. Ele percebeu que precisava mexer no que já estava pronto. É interessante, eu tudo isso eu fiquei sabendo por um documentário que eu assisti, que falava dessa estátua, e vai contando como o Michelangelo conseguiu mexer numa estátua. Porque, repara, não é nada fácil, hein? Ele às vezes dizia, até já alguma vez citei na meditação, que era muito fácil fazer uma estátua. Ele pegava um bloco de mármore e tirava o que estava sobrando, lá dentro estava a estátua. Claro, é uma maneira de dizer, é o gênio. Agora, ele pegar uma estátua que já está, por exemplo, parada, um homem sentado, e mexer na estátua, ele precisa tirar mármore. Então, por exemplo, o que se sabe é que ele virou o rosto do Moisés, para dar uma impressão de movimento. Então tem que esculpir lá, tem que tirar. Depois o Moisés estava sentado, com os dois joelhos paralelos. Então ele consegue jogar uma perna para trás, exatamente como uma pessoa que vai levantando. Agora, para isso precisa tirar, esculpir, e ao mesmo tempo, se ele mexe numa perna e não mexe na outra, uma perna fica menor que a outra. Ele tem que dar uma ilusão que a gente não perceba, e não percebe mesmo. Ele precisa mexer, fazer uns sulcos, por exemplo, na barba, para dar uma impressão de movimento. Então, ele mexeu numa coisa que estava pronta. E às vezes esse é o momento da vida que você se encontra. Você já tem o teu estilo, você já tem uma forma de trabalhar, de se relacionar, de rezar. E claro que tem uma forma. Mas às vezes Deus quer entrar aí. Não para destruir, mas para dar mais profundidade, para dar mais movimento. Que é o que a gente vê na vida de São João. Porque João, de repente, ele começou a seguir Jesus. Claro que tinha juventude, como você tem, tinha uma profissão, mas a partir de agora, os seus planos seriam muito ligados àquilo que Deus esperava. Quer dizer, ele percebeu, sendo um homem muito bom, um homem quieto, quando eu falo que devia ter muitas namoradas muitas moças interessadas nele, não muitas namoradas, muitas moças interessadas nele lá na Galileia, por quê? Era um cara diferente, um cara que tinha muita personalidade. E agora, o chamado que ele tem, a vocação, é um caminho de transformação. Ele vai mudar, inclusive, os defeitos. Tem um episódio da sua vida que eu gosto muito de meditar, porque acho que projeta muita luz para a gente pensar na nossa mudança. O que será essa mudança que Deus quer fazer de você e de mim? Jesus, às vezes brincando, mas com fundo de verdade, chamava ele e o irmão de Boanerges, que chama Filhos do Trovão. Por quê? Porque eles eram muito impetuosos. Então tem um momento lá, conta São Lucas, que Jesus Cristo ia para Jerusalém. E ele ia passar por uma aldeia da Samaria. E aconteceu que, quando souberam que ele ia para Jerusalém, não sei se você lembra que havia uma rivalidade entre judeus e samaritanos. Quando souberam que ele ia para Jerusalém, não receberam. Não receberam Jesus. Fecharam as portas. Então, de uma maneira muito tranquila, serena, os filhos do trovão, Tiago e João, os dois irmãos, disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir, mas para salvar. E foram para outra aldeia. Poxa, tão simples, na verdade, não quer nos receber. Fogo. Então, duas pessoas apaixonadas, na verdade. E esse caráter precisava ser corrigido. Vós não sabeis de que espírito. Isso não é de Deus. Era preciso uma mudança profunda. Mas veja, essa mudança é uma coisa que se faz já num caminho de seguimento. É mais ou menos como o Michelangelo pegou primeiro Moisés e mudou. E João precisava continuar sendo um homem apaixonado, mas teria que mudar para aprender a amar como Cristo nos amou. E de fato ele mudou.
sem deixar de ser ele, passou a ser a sua melhor versão. Assim como o Moisés, que já seria uma obra-prima, passou a ser isso que a gente pode contemplar até hoje. João mudou. Interessante que a tradição conta que o apóstolo João morreu muito velhinho. Ele morava em Éfeso. E levavam ele para as reuniões lá dos cristãos, e ele sempre dizia assim: amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. E um dia perguntaram por que ele sempre dizia a mesma coisa. Ele falou: porque esse é o mandamento do Senhor. E se a gente fizer isso, já é suficiente. O mesmo que queria que viesse fogo e queimasse tudo. Veja, ele continuou sendo apaixonado. Ele mudou, por quê? Porque essa paixão ele soube mudar. Ele soube ser a melhor versão dele. A melhor versão dele era essa. Agora, como é difícil mudar, não é verdade? A gente pensa só em mudar e a gente já... Por tanta coisa mais fácil eu não consigo mudar. Eu faço o propósito, dormir mais cedo e sem perceber, fico perdendo tempo lá, rolando o celular antes de dormir. Eu combino comigo mesmo que eu não vou reclamar e já estou reclamando. Percebi lá na hora do almoço, já caí na reclamação. Eu quero escutar melhor as pessoas, mas de repente eu já estou interrompendo os outros lá, porque já estou pensando na próxima tarefa. Eu não queria viver tão dependente dos comentários dos outros, da aprovação dos outros, mas disseram um negócio, eu fiquei muito triste. Eu decidi fazer oração todos os dias, mas primeiro imprevisto eu já deixei. Eu queria confiar mais em Deus e estou sempre ansioso. Então, como é difícil, na verdade? Como é difícil mudar? Como é difícil mudar coisas fáceis? Imagina mudar uma estátua, imagina mudar isso que é o nosso jeito. Mas que a gente já está esculpido na pedra, não é verdade? Às vezes a gente se acostuma tanto com isso que a gente começa a pensar: eu sou assim mesmo. Até um tempo atrás a gente na meditação pensava no ponto de caminho, que a gente nunca devia dizer: eu sou assim mesmo, são coisas do meu caráter. Não, a gente pode mudar. Agora, para fazer tudo isso precisaria de um Michelangelo. Então, ele é uma pessoa que fizesse Seria interessante, não ter um coach, uma pessoa assim que fala: eu vou fazer uma mudança em você que você vai, sem deixar de ser você mesma, deixar de ser eu mesmo, você vai ficar a sua melhor versão. E a boa notícia, tem esse artista. E a gente poderia colocar com letra A maiúscula, que é o Espírito Santo. Por que a gente pode e deve pensar nisso? Porque, se você faz as contas, nós estamos nesses 10 dias, a partir de ontem, nesses 10 dias que nos levam até a festa de Pentecostes, o Espírito Santo. É interessante que o Espírito Santo, ele faz isso que a gente viu em João, a gente poderia ver depois em cada um dos apóstolos. E o Espírito Santo, ele tira. Quer dizer, o Michelangelo precisava tirar. E ela tirando com o martelo, com o cinzel, o Espírito Santo vai tirando o nosso egoísmo, vai tirando o nosso comodismo, a nossa autossuficiência. Interessante que nesse documentário que eu assisti, explicava que quando ele retirava, então, por exemplo, fazia suco na barba, ele conseguia criar espaço para a luz. Então, a luz que batia nesses sucos que ele fez dava uma impressão de movimento. Então, ele já não está parado. Quer dizer, de alguma maneira, isso pode acontecer conosco também, que o Espírito Santo, ele de alguma maneira nos transforme, sem deixar de fazer com que nós sejamos cada um de nós mesmos. Agora, o importante é que a gente queira. O Espírito Santo está disposto a fazer isso. Mas a gente precisa deixar o Espírito Santo atuar. Ele não tem medo de recomeçar. Seria mais fácil começar um bloco que não foi tocado. A estátua está lá dentro. Agora, será que dentro dessa estátua que cada um de nós já é, se pode tirar uma versão melhor? Sim.
E eu acho que uma coisa interessante de a gente perceber é que os apóstolos, todos eles vão ter esse processo que a gente vai encontrar em São João. Não seria difícil fazer o mesmo raciocínio para Pedro, Pedro que antes é impetuoso, que confia muito nas próprias forças e depois vai ser um homem mais prudente, mas sem deixar de ser ele. Nós não precisamos nos desconfigurar. Até pelo seguinte, porque o Espírito Santo, ele vai fazer um trabalho no mármore, que vai lá, não é uma estatuazinha de gesso. Não, a pessoa pode ir para Roma e comprar umas pietazinhas. É outra estátua famosa do Michelangelo, a Pietà. Uma Pietà de gesso, assim. Estive em Roma, lembrei-me de você. Traz aí uns souvenirs. Não é isso. Não é uma coisa feita em série. O Espírito Santo quer fazer de você a melhor versão de você mesmo. E agora, para isso a gente precisa estar convencido que a gente pode melhorar. Mais ainda, que a gente sabe que pode melhorar, mas que a gente queira melhorar. Então, por isso aquela oração que tantas vezes sai, que agora a gente pode dirigir ao Espírito Santo, luz para ver, força para querer. E querer aqui é, sobretudo, deixar. Pensa, por exemplo, os apóstolos. Que mudança, na verdade. Domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. São João conta que eles estão reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Tem medo. Tem medo. Passa o Pentecostes e eles são levados presos lá pelos judeus, pelas autoridades dos judeus. E são castigados. E os Atos dos Apóstolos dizem assim: retiraram-se da presença do Sinédrio. Sinédrio era o Senado, digamos assim, o grupo dos judeus mais importantes. Retiraram-se depois da presença do Sinédrio, regozijando-se de terem sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Estão contentes, estão felizes. E o Espírito Santo foi agindo. E o que aconteceu? Aconteceu que eles, de alguma maneira, eles se prepararam para a vinda do Espírito Santo. No próximo domingo, nós vamos ter a festa da Ascensão do Senhor aos céus. Entre a Ascensão e Pentecostes tem 10 dias. Você vai dizer, bom, mas não tem só 7. De fato, no Brasil, a gente celebra a Ascensão no domingo. Se ele fizer as contas, cai na quinta, cairia ontem. Em alguns países, a Ascensão se celebrou ontem. Então, nesse período, nesses dias que nós estamos vivendo, foram dias que eles estiveram no cenáculo, com Maria, à espera de Pentecostes, à espera da vinda do Espírito Santo. Então a gente pode pensar, uma espécie de retiro, na verdade. Um retiro em que eles esperavam e ao mesmo tempo... E quando veio o domingo de Pentecostes, a gente depois vai meditar nisso mais adiante, quer dizer, o fogo do céu, tudo mexeu com eles, mexeu totalmente. E eles foram outros. E foram por todo mundo. E olha, isso é algo muito presente, muito atual, porque a missão que eles tinham recebido de Jesus é ir por todo mundo, pregar o Evangelho a todas as criaturas. Então, a igreja é apostólica. Por quê? Porque os apóstolos, esses primeiros, eles vão se transformar totalmente, sem deixar de serem eles mesmos, e vão levar a toda parte. Trouxeram para nós. Quer dizer, cada um de nós, de alguma maneira, é fruto daquela primeira intervenção do Espírito Santo nos apóstolos. Não sei, a gente deveria pensar assim, bom, eu recebi o batismo de não sei quem, assim, ele vai fazendo uma linha causal, vai chegar nos apóstolos, naqueles 12, naqueles homens que se deixaram transformar. Então, nós podemos nos deixar transformar, a gente pode chegar à melhor versão de nós mesmos. Isso é maravilhoso. Por isso a gente pode pedir ao Espírito Santo, Deus Espírito Santo, luz para ver, força para querer, coragem para deixar tirar. Imagina se o Moisés
a estátua tivesse uma certa autonomia e tentasse dizer assim, falar, não, tá bom assim, vai que mexendo piora, é melhor que fique assim. A gente às vezes pensa nisso, na verdade, olha, eu já estou com a minha vida mais ou menos equacionada, quer dizer, esse é o medo que a gente deveria ter, o medo de nós pararmos na vida. Então, a gente pode terminar pedindo ajuda à Nossa Senhora. Eu falava dessa obra-prima do Michelangelo, vamos falar da obra-prima do Espírito Santo, que é a Nossa Senhora, a criatura mais perfeita que saiu das mãos de Deus. E Nossa Senhora, quando ela recebe o anúncio que ela vai ser a Mãe de Deus, ela fala exatamente isso, faça-se em mim. A Senhora está disposta a fazer dela, que já era cheia de graça, alguém ainda melhor. É capaz de mudar, o Espírito Santo é capaz de mudar. Então a gente pode pedir a Nossa Senhora, que é a nossa mãe, nós estamos no mês de maio, minha mãe, faz que eu entenda isso. E me ajuda a repetir também esse faça-se em mim. Que eu não esteja acomodado na vida. Sobretudo, que eu perceba que essa melhor versão de mim mesmo é aquela que vai dar mais glória a Deus e que vai me fazer mais feliz. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.